Amigos, hoje estamos aqui para bater um papo, conversar um pouquinho e falar sobre localização de jogos. E esse vídeo vai ser destinado especialmente aos meus amigos, colegas portugueses ou também brasileiros que moram em Portugal, porque precisamos urgentemente falar sobre a localização de jogos em português, mais especificamente em português de Portugal. Nesse vídeo eu vou abordar a importância de termos a localização em português de Portugal e também manter o português do Brasil. Isso não significaria que se a gente tem um jogo localizado para o público de Portugal, não significa que a gente não possa ter no Brasil também. Vou falar sobre os jogos que a gente tem localizados atualmente em português de Portugal, de onde surgiu a minha ideia, e eu quero fazer um movimento aí com todo mundo para que a gente fale, seja escutado. A gente vai falar sobre isso tudo após a nossa vinheta, evidentemente. Bora lá! Antes de começar, deixa eu te falar que esse vídeo está sendo apoiado pelo Nintendo Barato. Para quem não conhece, pessoal, o Nintendo Barato é um site onde reúne as melhores ofertas de Nintendo, seus acessórios, jogos e até colecionáveis. O site é atualizado de hora em hora. E não se preocupe, porque todos os links que tem lá vão te levar para lojas confiáveis. E fique bem atento que também tem os canais do Telegram e do WhatsApp, onde tem diariamente praticamente informações de novas promoções. E todos os links estão aqui na descrição. Bora pro vídeo! Olá, meus amigos do canal Sou Nintendista, eu sou Thales Oliver, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui de volta e vamos bater esse papo que é muito importante a gente conversar sobre isso. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, é o seguinte: a gente sabe, né, que a gente tem o nosso amigo Nintendo Switch desde o ano de 2017, mais especificamente desde o dia 3 de março de 2017. E desde então, né, do seu lançamento, a gente sim tem jogos localizados em português, pelo menos ali de Portugal. Esse vídeo, essa contextualização vai valer também para a galera do Brasil, porque é meio que a gente se completa, né? Vocês vão entender o que eu quero dizer aqui. Mais especificamente, né, a gente teve aí o lançamento do Nintendo Switch, um pouquinho depois ali, em abril, a gente teve o lançamento de Mario Kart 8 Deluxe, o qual contou com a localização em português de Portugal, porque o jogo já vinha com essa localização na época do Nintendo Wii U. Ele é um jogo, né, um port do console Wii U. E aí já vai um primeiro ponto que a gente deve falar. Os jogos ali que a gente teve em português de Portugal na época do Wii U, inclusive 3DS, estão localizados também em português de Portugal no console Nintendo Switch. Jogos como, além do Mario Kart 8 Deluxe, o New Super Mario Bros. U Deluxe, o Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, né? Na verdade, o Bowser's Fury é uma coisa nova que a gente teve aí, mas o Super Mario 3D World, que é o jogo base, já estava localizado anteriormente. Tivemos aí agora, recentemente, o Luigi's Mansion 2 HD, que tinha o jogo em português de Portugal e veio também para o Nintendo Switch, né, do 3DS pra cá. Era muito interessante que a gente via muitos jogos que na época do Wii U e do 3DS tinham bastante força em português de Portugal, não só esse jogo, mas também como outros. Mas a situação parece ter mudado quando o Nintendo Switch foi lançado ali. Basicamente só esses jogos que a gente já tinha, como na época do Nintendo 3DS e do Wii U, vieram pro Switch e herdaram essa localização. Jogos como Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing New Horizons ficaram de fora desse grupo aí. E então, a gente teve um avanço aí desde o ano de 2021, onde a Nintendo do Brasil começou a localizar os jogos para português do Brasil. Muitas pessoas, youtubers, influencers, seja de qual parte do Brasil era, fizeram vários movimentos desde que a Nintendo voltou para o Brasil em 2020. Foi um avanço gigantesco. Tivemos aí vários jogos localizados para o português do Brasil. O primeiro aí em 2021, o Mario Party Superstars. Em 2022 tivemos o Nintendo Switch Sports, que também teve localização para o português de Portugal, sendo o primeiro jogo aí novo do Nintendo Switch para vir em português de Portugal. Tivemos o Kirby's Dream Buffet, tivemos também o Mario Strikers,
que veio em tanto português do Brasil como em português de Portugal. Mario Rabbids Sparks of Hope no Brasil também. O ano 2023 as coisas pareceram mudar mais jogos vieram localizados, como o F099, o Kirby's Return to Dreamland Deluxe em português do Brasil, o Super Mario Bros. Wonder, que foi um grande jogo ali, até então a gente tinha o Pikmin 4, que foi lançado, que está em português do Brasil também, tendo a maior quantidade de textos, sendo a maior localização. E a gente sabe que as localizações do Brasil são impecáveis. O pessoal de Portugal pode não entender muito isso, mas a nossa localização é perfeita, com expressões nossas. Por isso que é muito importante a localização também desses jogos em português de Portugal, porque vai se localizar e não só traduzir, utilizar expressões locais, né, e para engajar um público ali, e isso faz a toda a diferença, meus amigos. Continuando a linha aí, tivemos nesse ano, 2024, sendo o maior ano com jogos em português. O Mario & Luigi Brothership, Super Mario Party Jamboree, que lança essa semana, o Nintendo World Championship NES Edition, Princess Peach Showtime, Zelda Echoes of Wisdom e também o Fitness Boxing 3 chegando aí o console. Tivemos esse ano também o Luigi's Mansion 2 HD, que já tinha sido lançado em português de Portugal. E é graças à Nintendo Brasil, meus amigos, que a gente tem esses jogos em português, porque desde a era ali dos portes, os únicos 2 jogos que a gente teve em português de Portugal novo foram o Nintendo Switch Sports, o Mario Strikers Battle League e o Super Mario Bros. Wonder. Fora isso a gente não teve, né? Tivemos jogos menores ali, também de Turds e tal, mas de Nintendo basicamente esses aí. Se eu tiver esquecido de algum, deixa aqui nos comentários, tá? E a gente sabe que em Portugal, por exemplo, o nosso Zeldinha Echoes of Wisdom, as nossas capas de Nintendo Switch daqui vêm localizadas para o português de Portugal. Só que ultimamente, quando um jogo é localizado em português do Brasil, vem um aviso aqui dizendo que é em português do Brasil, e no Brasil essa mesma capa só vem escrito em português. Só que essa situação, galera, precisa mudar com muita urgência. A gente precisa sim ter as localizações em português de Portugal, principalmente, como eu falei, para engajar o público local. A gente, quando vai fazer um marketing de algum produto, lançamento, a gente precisa fazer e falar a língua do povo, do seu público, para fazer e cravar o 10, né? Teve muita gente que, por exemplo, não deu 10 em Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, porque não tinha localizado em português. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu jogo jogos em espanhol do Nintendo Switch, eu mudei agora para o português, porque o Zeldinha Echoes of Wisdom está em português do Brasil, primeira vez aí da história, então eu queria testar essa localização e está incrível. Imagine um jogo localizado em português de Portugal com expressões que a gente utiliza aqui quando vai aprendendo, né? Principalmente o Brasil. Fogo, se calhar, né? São expressões locais aqui. Então, assim, eu gostaria que a Nintendo Portugal, ela não parasse de localizar os seus jogos para o português de Portugal. A gente teve o último aí, grande jogo, Super Mario Bros. Wonder, e a gente espera que no ano 2025 essa situação mude. De preferência, assim como a Nintendo do Brasil localiza seus jogos para o português do Brasil, a Nintendo de Portugal não deixe de localizar os seus jogos para o português de Portugal. Isso é sim muito importante. Falando agora de um outro ponto muito importante, antes que eu esqueça, aí o pessoal do Brasil vai falar assim: ah, mas os portugueses falam inglês, eles são fluentes desde crianças. Sim, meus amigos, em relação ao Brasil, é comprovado sim que os portugueses, eles falam sim, em sua grande maioria, o inglês, eles aprendem na escola, diferente do Brasil que o nosso inglês, o ensino não é muito bom. Só que não são todos. Eu mesmo sou professor de idiomas, como vocês sabem. Eu dou aula de inglês para vários portugueses e não é uma verdade que todos falam, a sua grande maioria sim. Recentes estudos foram feitos e foram descobertos, né, alguns dados ali que comprovavam que os portugueses preferiam jogar em inglês ou em português de Portugal. A gente vem vendo jogos aí da Nintendo em português do Brasil, mas a sua grande maioria ganhava disparado jogar os jogos em inglês. Então, isso poderia, de repente, ter desmotivado um pouco a Nintendo de Portugal, especificamente a Nintendo Ibérica, fazer isso de não localizar mais. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, é que o meu último post que eu fiz, que eu vou compartilhar minha tela agora, a gente vai conversar sobre isso e de onde saiu essa minha ideia toda. Deixa eu compartilhar aqui agora e a gente vai falar sobre isso aqui. Tudo aconteceu, meus amigos, porque a Nintendo fez o anúncio do Alarmo,
que foi aquele dispositivo para você usá-lo como um despertador também, para tocar musiquinhas para você dormir e também você conseguir ver a hora. E aí estava bem claro nos trailers que o dispositivo estaria disponível em português do Brasil e não em português do Portugal, sendo que é um produto que vai ser comercializado aqui e a gente nem sabe se vai chegar no Brasil. Muito bizarro isso. E muito se fala, né, que o português do Brasil é a variante mais falada do mundo, né, a gente sabe disso, e que aqui em Portugal tem se falado muito português do Brasil, né, usado as nossas expressões devido aos conteúdos. Vocês mesmos sabem, né, a galera de Portugal sabe que me assiste, que eu tenho certeza que 95% dos canais de Nintendo que vocês assistem aí, conteúdo de Nintendo, vocês consomem do nosso conteúdo porque é o que mais tem disponível. Por isso que é a minha proposta trazer o meu canal aqui e esse vídeo pra gente movimentar isso e fazer a diferença. Eu tenho uma tarefa muito especial de trazer promoções de jogos aqui em Portugal, notícias que envolvem Portugal, eu posto diariamente coisas. Então se você não me segue aqui nas redes sociais e nem nesse canal, é melhor você me seguir pra você ficar a par de tudo e não ficar dependente de um amigo aí seu te falar essas coisas. E aí, veio o Rodrigo Guerra, salve Rodrigo Guerra, sempre acompanhando os meus conteúdos aqui. Ele é português e ele falou mais uma vez a localização em PTBR e não PTPT. Isso deverá mudar na próxima geração, pelo menos com os principais lançamentos, né? E a gente conversou mais sobre essa sondagem aí que eu falei agora, que 90% da galera preferia jogar em inglês em vez de PT e PT. E aí eu falei aqui que eu iria começar perguntando se eles achavam interessante de eu começar a fazer uma movimentação ali com esse vídeo aqui, subir hashtags, por exemplo, hashtag NintendoPT, para que a Nintendo Portugal não deixe de traduzir e localizar principalmente os seus dispositivos e jogos para o português de Portugal. Chega de os portugueses terem a capa em português de Portugal e não ter o jogo em português de Portugal. Assim como o Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, eles estão localizados em espanhol latino, assim como o espanhol da Espanha. O Super Mario Bros. Wonder veio localizado em inglês dos Estados Unidos e também do Reino Unido, francês do Canadá e francês da França. Então, eu acho que assim, gente, o máximo que a gente puder ter é um acréscimo, é uma adesão. Por isso que eu tô fazendo, na verdade, esse vídeo aqui. E não entendo que é uma substituição, tá? Pessoal do Brasil, pelo amor de Deus. Eu não quero dizer que só tem que ter a localização em português de Portugal. Tem que ter a localização tanto para o Brasil quanto para o de Portugal. Eu já citei aqui anteriormente os motivos, vocês já sabem, tá? Então, eu envolvi aqui muitas pessoas, né? O Rodrigo Guerra subiu o hashtag envolvendo vários influencers aí, tanto do Brasil, de Portugal, os amigos também dele, pra gente subir essa movimentação aí e pra que a Nintendo nos escute. A gente sabe que a Nintendo ela não fala nada sobre, né, com a gente, ela não conversa ali como alguns perfis, porém ela sempre nos escuta, a gente sabe disso. Então é muito importante a gente falar e nunca se calar. Foi assim que no Brasil foi conseguido, né, a localização em português do Brasil, o público falando. Saiu aí na BGS, né, que é a Brasil Game Show, aconteceu que o pessoal do marketing, o CEO da América Latina e tal, falaram que o Brasil é muito importante, é o mercado mais forte da América Latina para os jogos, né? Então, assim, a gente precisa fazer a diferença. Eu sei que Portugal é um país pequeno, de 10 milhões só, então pode ser por isso que a Nintendo tá preferindo só localizar português do Brasil, que já atende todo mundo entende português do Brasil, vamos dizer assim, né, em sua grande maioria, mas é por isso que a gente tem que ter a localização em português de Portugal. Eu conto com vocês, meus amigos. Se você é de Portugal, primeiro que você já deve me seguir para você ficar a par de tudo. Aqui eu vou fazer outras coisas aqui no meu canal por vocês e para vocês, como eu sempre falo para vocês. Também marquem amigos de vocês, marquem influencers, produtores de conteúdo aqui de Portugal, perfis grandes pra gente elevar cada vez mais o público de Nintendo em Portugal e também trazer mais fãs de Nintendo aqui no país Portugal. Não se esqueçam de subir também a hashtag Nintendo Portugal e também hashtag Nintendo PT. Eu conto muito com vocês, tá? Quero mandar um salve aqui pro perfil Nintendistas de Portugal, que eles começaram a me seguir também. A gente tá fazendo muita massa aí. E também, eu trouxe essa notícia aqui pro canal, que a
na Nintendo Ibérica, né, houve uma nova Product Manager, que é a Isabel Rodolfo. Esse posto ele tinha sido ocupado anteriormente pelo Jorge Vieira, só que ele ficou agora, né, incumbido da coordenação das equipes de marketing de Portugal e Espanha e como Brand Manager da Nintendo Ibérica. Então, vamos ver o que a Isabel Rodolfo pode fazer aí. Eu espero que abram novas vagas também, assim como no Brasil abriu, para localização em português de Portugal. E é isso, gente. Tomara que no Nintendo Switch 2 a gente tenha tudinho localizado para os dois portugueses, para ninguém sair ruim, né? Na verdade, sair mal nessa história, né? O português aqui já tá pesando. Mas é isso, meus amigos. Muito feliz de ter gravado esse vídeo aqui pra vocês, tá? Eu recebi hoje uma mensagem muito legal, que foi do mano aí português, acompanha os meus conteúdos aqui de Portugal, que eu continue crescendo, que tá acompanhando comigo. Eu recebi também semana passada, pessoal falando que só acompanhava em grupos de Facebook, as notícias, as informações, tá acompanhando tudo comigo de primeira mão. Eu fico muito feliz, isso tudo é por e para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, meus amigos, compartilhar muito esse vídeo com as hashtags que eu falei, comentar, e eu conto com vocês, tanto do Brasil e de Portugal. Localizações, Nintendo Brasil e Nintendo Portugal. Precisamos dos dois portugueses, tá? É isso, meus amigos. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!